Bom, primeira coisa a gente vai ter que olhar o seguinte. Uhum. Com essa palavra extraterrestre, a gente vai encontrar o seguinte. Tudo que é fora do planeta é extraterrestre. Né? Tudo Sim. que está fora do planeta é extraterrestre. Mas a gente olha sempre para a Bíblia com um olhar muito religioso. Então, a religião, ela nos prende a assuntos que estão inerentes à questão dos erros e acertos do ser humano, a degradação do ser em si, né? Seus erros e acertos, os seus pecados e iniquidades, e dentre tantas outras coisas que se possa fazer contrário aos mandamentos e à vontade do Senhor como Criador, como o Eterno, né? E isso, quando falamos de religião, para mim, tá? Para mim, é um testemunho do Joás para o guru, sem o pastor Joás, mas do Joás pessoal. Quando eu tenho solúvel, resolvido para mim os assuntos que são inerentes à questão da salvação, do pecado, do perdão, quando eu tenho isso resolvido para mim, o assunto religião terminou. Porque a religião, a palavra religião vem de religare, que é só de conectar o homem de volta com sua originalidade. Trazer a criatura de volta ao Criador. A partir daí, e eu costumo dizer isso, bastante pessoas que me conhecem, eu costumo falar o seguinte, principalmente lá na igreja, em ambiente de culto, eu digo o seguinte, quando eu prego o evangelho, as pessoas, elas são alcançadas pela mensagem de salvação. Quando eu ensino a Bíblia, eu dou às pessoas uma chave de transformação, de mudança de vida. E essa mudança de vida, ela tem que passar por uma transformação do caráter desta pessoa. E o assunto religioso, que é aquele assunto, como você disse, que é uma celeuma, que é um negócio que passa a ser chato, aquela coisa, aquilo tem que sair de cena para dar lugar ao novo. Né? A própria Bíblia diz, andar em novidade de vida. Né? Então, tudo que eu falar daqui para frente é fora da caixa, se possa assim dizer, fora daquela prisão mental que muitas vertentes religiosas acabam colocando no indivíduo. Quando Deus criou os céus e o exército deles, esses seres criados, obviamente, espirituais com corpos espirituais, eles estão criados para uma dimensão diferente da nossa, né, se posso assim dizer. Seres dimensionais, ok? Com uma estrutura totalmente diferente. Então, muitas vezes, quando você vê os relatos bíblicos, os profetas diziam, olha, um anjo de Deus me apareceu. Só que quando você começa a ler o que apareceu, você começa a olhar que aquilo, e eu, claro, olhando fora da caixa, vou dar um exemplo, Ezequiel. Ezequiel está junto a um rio da Babilônia chamado Rio Quebar, e quando ele está ali, ele tem uma visão de Deus. Ele começa o texto dizendo assim, abriu-se o céu foi aberto. Esse abriu-se o céu, você pode entender como um portal que foi aberto, a visão espiritual do profeta que se abriu para assuntos espirituais. Há vários tipos de entendimento. O que eu não posso ficar preso é só com uma vertente, eu tenho que me permitir pensar fora da caixa. E ele começa a contar o que ele viu. Então, antes dos seres chegar perto dele, o que ele está vendo é que uma nuvem incandescente de fogo e de barulho, um barulho ensurdecedor com muitas águas que está se aproximando, que está vindo para perto. E ele começa a enxergar o objeto. E ele começa a falar sobre esse objeto. E aí, quando você começa a ler o que ele está falando, você literalmente vê que ele está falando de um transporte, de uma nave, não é? Que vem do alto, que vem com as nuvens e que vai parar ali, e dela vão descer seres que vai falar com ele, ok? Então veja, eu preciso entender que o profeta não tem parâmetros para falar, ele não colocaria assim, ó, é uma nave, ok? Porque não tem parâmetros, essa ideia é muito recente, né? Toda essa corrida espacial, isso é tudo muito recente para nós, né? Então, ele não tem esse parâmetro. Mas você vê literalmente, se a gente fizer uma pintura, um desenho, você vai ver lá, eu vejo uma roda dentro de outra roda. E a gente precisa olhar o seguinte, tem textos na Bíblia que você precisa lê-lo de forma literária. E tem texto que você tem que entender que a forma que foi colocada, ela não é literária. Então, quer saber como eu aprendi a fazer a minha projeção astral e ainda me lembrar das experiências que tive fora do corpo? Tudo isso de forma simples, segura e descomplicada.
Veja o link que deixei na descrição do vídeo. Por exemplo, toda vez que aparece como que é um comparativo, então eu não posso ler literalmente. Você diz assim, essa roda tinha uma roda que girava num sentido, uma outra roda dentro da roda que girava no sentido contrário, e você tinha entre essas rodas muitos olhos ao redor. Mas ele diz assim, como que olhos? Como que olhos não são olhos. Eu sei que há imagens rolando na internet de uma roda cheia de olho para lá e uma outra roda cheia de olho para cá. Se alguém pesquisar aí, o anjo de Ezequiel, vai aparecer essa imagem. Mas essa imagem não era do anjo, era do transporte que estava trazendo esse ser para ali. E você pintar exatamente como o profeta está descrevendo, você tem a imagem de um disco voador. Porque ele vai falar dos seus pés que vão tocar o chão, ele vai falar de uma abobada sobre ele que era como cristal, num período onde não se conhecia o vidro, que era como cristal. Ele vai falar sobre a maneira que se navegava com esse objeto, que ele diz assim, olha, querendo eles se elevarem da terra, este objeto elevava, e querendo eles baixar, esse objeto baixava. E o profeta usou esse termo, porque o espírito dos seres estava nas rodas. Veja, você vê que o ser angelical que está sendo apresentado, este ser é uma coisa, e as rodas são outra coisa, era o transporte deles. E o espírito, o profeta não tem essa noção, né, de que eles tinham o controle daquilo, que eles navegavam com aquilo. Então ele diz isso. Então a gente precisa olhar, mas está lá e está registrado. E para quem gosta do assunto de ufologia e vai ler, vai perceber muito claro essa forma. Como nesse ser especificamente com 4 rostos, que ele vai dizer, o rosto era como de homem, mas ele não diz que era homem, ok? Porque o homem ele tinha como comparar. E por que ele diz como de homem? Porque não era exatamente como um homem. Era um ser humanoide, tinha cabeça, tinha tronco, tinha braços, pernas, mas não era exatamente um homem, senão ele teria dito, eu vi um homem. Ele diz, por debaixo de suas asas eu vi como a mão de um homem, como a mão de um homem, mas também não é a mão de um homem, senão ele teria dito, a mão de um homem, entendeu? As asas que ele fala e a maneira que ele diz que o barulho destas asas era um barulho de cavalos emparelhados para a guerra, né? Como um acampamento de soldados. Em outro momento ele diz assim, este barulho como o barulho de muitas águas. Então veja, os trondos, né, que vinham com fogo, fogo pode ser a propulsão. Então quando você olha, deixando de lado um pouquinho o contexto religioso, paulatinamente lendo apenas o texto, você enxerga um outro cenário, né? A propósito da mensagem que ele recebeu, e tudo isso era um governo que Deus estava estabelecendo, e a própria Bíblia vai falar, se você me permitir, claro. O Salmo 68 tem um texto interessante, porque alguém pode dizer, não acredito que Deus precisa de uma nave para... O trono de Deus, ele é transportado, Deus quando vai para algum lugar, ele não vai sem o trono, porque o próprio trono de Deus é uma nave que o leva, né? Com 4 querubins. Então, mas esse texto diz que Deus tem muitos carros, e as pessoas falam, não creio que Deus tenha naves e tudo mais. Mas olha que interessante, Salmo 68, eu estou estudioso desse assunto, viu? O Salmo 68, ele diz assim, olha só que interessante, capítulo 68, verso 17, os carros de Deus são 20 milhares de milhares. Veja, são 20 milhares multiplicado por milhar, multiplicado por milhar. Imagina o tamanho, contagem disso, a quantidade, dimensão que é. Em outro texto diz assim, Deus querendo passear ou ir até a terra, montou no querubim e voou. Voou sobre as asas do vento ou voar nas asas do vento, é aerodinâmica. Há necessidade da aerodinâmica para se cruzar o espaço para um lugar ou para outro. Veja, a ciência é recente, mas o texto está escrito há milhares de anos. Então, é importante a gente olhar com essa visão. E você vê muitas outras coisas, como viagem no tempo, você enxerga na Bíblia, né? Teletransporte. Você tem o caso, por exemplo, já no Novo Testamento, porque a gente é comum encontrar todos esses avistamentos no Antigo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, encontra. Mas o ministério angelical está muito mais atuante no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. No Novo Testamento há uma passagem interessante de teletransporte, de alguém ser tomado aqui e levado para lá. A Bíblia diz que Felipe, um dos discípulos do Senhor Jesus, ele é orientado por Deus, através do Espírito, a parelhar-se com um carro do mordomo da rainha de Candace. E aí ele começa a correr do lado do carro,
camarada tinha ido a Jerusalém fazer o seu devocional e estava voltando embora para sua terra e lendo o livro do profeta Isaías. E ele diz assim, você entende o que está lendo? Felipe conversando com o eunuco da rainha. Não, como poderia entender? Não há quem me explique, porque a dificuldade do entendimento bíblico hoje é justamente as interpretações e alguém que possa explicar de forma que alguém possa entender o que ali está escrito, né? Não posso, não ter ninguém que me explique, e convidou Felipe, sobe aqui e me explique. Ele começou a explicar naquele instante, ali onde ele estava lendo, e prosseguiu explicando, até que ele diz assim, olha, chegamos ao pé de algumas águas. O que me impede de ser batizado? E Felipe disse, se você crê com toda a tua alma e com todo o teu coração, nada te impede. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Desceram as águas, o eunuco, o mordomo da rainha foi batizado, e a Bíblia diz, e o Espírito de Deus o tomou, e já não viu mais o eunuco, e ele vai ser deixado em uma outra localidade que dista dali mais ou menos 40 quilômetros de distância, que ele vai se achar em uma outra localidade. Como ele foi transportado? Como aconteceu isso? Compreende? Literalmente um teletransporte. Eu estou falando com você e de repente desapareço. Você fala, ué, mas para onde ele foi? Existe uma instrumentalidade para isso. Não é um passe de mágica, não é místico. Não é? Claro que é muito, o poder de Deus ele é operacional. Né? Existem anjos agindo nessa situação. Nós temos ainda o caso de Elias, por exemplo. Não é? O caso de Elias é um caso muito famoso por conta do milagre do fogo que desceu do céu. Queimou lá o holocausto, né? Ele, para garantir que não havia nenhum tipo de efeito, porque o fogo no deserto era comum, né? O que não era comum era o fogo permanecer. O caso de Moisés, por exemplo, da sarça ardente lá que pegou fogo e não se consumia. O que chamou a atenção de Moisés não era o fogo na sarça, porque fogo na sarça no deserto acontecia constantemente. O que chamou a atenção de Moisés era o fogo não consumir a sarça. O caso de Elias era a mesma coisa, descer fogo, ou fogo ter combustão instantânea no deserto era comum. Então o que Elias fez? Garantiu que aquilo seria algo incomum. Depois de preparar o altar e o holocausto, ele derramou água sobre o altar e mandou fazer uma espécie de cova em volta do altar, e a cova toda encheu de água. E quando Deus respondeu à oração de Elias com fogo, o fogo queimou o holocausto e secou toda a água, como se a água virasse um combustível. Secou toda a água que estava naquela cova no entorno do altar. E ele ficou muito conhecido por isso. Mas há uma passagem de Elias sensacional, que é quando Elias e Eliseu vão ser separados. Elias vai ser tomado para Deus e Eliseu vai continuar o seu ministério, seu legado ministerial. E ali acontece o seguinte, o texto diz assim, uma carruagem de fogo os separou um do outro. Bom, o profeta não tem parâmetro para dizer outra coisa. O que ele entende? Que havia um transporte que os separou os dois. Porque transporte é de fogo, a carruagem é de fogo. É uma carruagem, mas ela é de fogo, ok? E Elias foi tomado ao céu através de um redemoinho, um vórtex de vento, ok? Se você pega peças hollywoodianas, né, de abdução, como que é? É um vórtex de luz que toma ali aquela pessoa e a pessoa é abduzida. Bom, você, como alguém que está chegando agora para a Bíblia e tendo esse entusiasmo de ler, você vai ler agora com uma visão diferenciada e você vai falar, poxa, realmente, o que está escrito aqui faz sentido, faz muito sentido. Não é? Ele ser tomado dessa forma, o que lhe tomou desse jeito? Não é? Aí o profeta vai passar o rio Jordão de um lado para o outro, o Eliseu. Elias foi embora, Eliseu passa. Ele encontra 50 profetas. Esses 50 diz assim, olha, deixa a gente procurar em alguma montanha ou vale da região. Porque pode ser que de novo o Espírito tenha tomado para esse vale ou para aquela montanha. Veja, não é a primeira vez que aconteceu, acontecia várias vezes. Esta foi a última. Mas já aconteciam várias vezes dele ser tomado pelo Espírito e deixado aqui ou lá. Então, ou seja, tudo isso está escrito. Mas a questão religiosa nos prende a viver só uma vertente de toda a sabedoria contida dentro das páginas sagradas. Tem muita coisa escrita, inclusive a capa do livro é interessante, porque ele traz aí a figura, né,
como a cabeça de um leão, certo? Isso. Né? Siriano aqui. Um leonino aí, né? Uhum. E uma das aparições retrata justamente isso. Como eu disse, né? O próprio profeta ele não tinha parâmetros para dizer. Então nós estamos falando de um período onde o profeta ele vai dizer, olha, eu vi com a sua cabeça, o corpo é humanoide, mas a sua cabeça é como de um leão. Em outro momento ele diz, a sua cabeça é como uma águia voando no céu. Ou seja, não é só uma águia quando ela está voando no céu. A sua cabeça é como a cabeça de um boi. Então a gente tem ali, né, diversos traços que são retratados. Agora é claro, a gente precisa observar isso sempre sabendo não separar, porque não tem como separar. Eu acredito num projeto divino, magno de Deus, por isso eu creio a Terra como um planeta berçário para um projeto específico de Deus, só com seres humanos, né? E todo o restante governado por seres aí dimensionais, por seres extraterrestres, né? A própria queda dos anjos mostram isso, né? Porque a queda começa a partir de uma rebelião de um sacerdote de anjos, de seres angelicais, possa ser de seres que são extraterrenos, né? E ela se estabelece no cunho da história, né? E claro que o contexto da religiosidade, às vezes, ela impede a gente de ver o cenário como ele realmente é.